Fala galerinha, beleza? Primeiras séries, sejam bem-vindas ao terceiro bimestre. Espero que todos estejam bem, estejam sobrevivendo, né, ao momento difícil aí, mas a gente sabe que a gente vai conseguir passar por esse momento, né, ruim. Logo mais à frente eu acredito que isso já se resolve. O terceiro bimestre, na verdade, trabalha com uma coisa que torna o ser humano um animal diferente de todos os outros, tá? Então, nós vamos trabalhar basicamente a noção da cultura e de como a cultura, ela de certa forma faz o ser humano ser um animal, digamos, de características históricas e também, né, um animal social. Você fala assim, opa, esse negócio de animal social aí eu já ouvi falar, a gente já conversou sobre isso no segundo bimestre, que eu lembro, que era aquele lance da sociologia, né, que é a identidade nossa influenciada pelo meio que a gente vive, exatamente isso, tá? Então hoje a gente começa aí o terceiro bimestre, sejam bem-vindos. A habilidade que nós vamos trabalhar aí, tá? Essa aula de hoje é reconhecer que a unidade entre os seres humanos, né, é a cultura e que o homem é um ser cultural, beleza? Você fala objeto de conhecimento. O que é isso, Aldo? Conteúdo, tá? Então, a unidade, né, do homem e também da diferença entre os homens. O que nos diferencia, tá? E o que nos une também, beleza? O homem, né? Este ser social. Você fala assim, nós já vimos no primeiro bimestre que o homem é um animal social. Ele precisa das outras pessoas para sobreviver. Teve umas respostas lá que eu lembro que o cara falou, não, que é só ficar em casa, daí eu compro comida e me viro sozinho. E aí, a comida sai da onde, né? Você fala, não tem como, né? Nós somos animais sociais porque nós precisamos das outras pessoas que fazem coisas que nós não fazemos, que têm conhecimentos que nós não temos e por isso nós estamos vivos. Você fala, beleza, né? Logo que nos liga, tá? São as nossas diferenças, os nossos conhecimentos, tá? Que são dados pela cultura em que nós somos inseridos. Cada um de vocês aí que está assistindo essa aula sabe que a nossa construção é muito diversa, tá? Então você pensa assim, um ser humano foi criado na Inglaterra, outro foi criado no Brasil e outro foi criado no Japão. Eles vão ter culturas completamente diferentes, valores completamente diferentes. Nós inclusive já vimos e já falamos um pouco sobre isso pela formação das nossas identidades, tá? E por isso que toda cultura é uma construção histórica e social, porque ela depende, né, dos processos de acumulação de conhecimento de uma sociedade e também da distribuição desse conhecimento aí, tudo bem? Hábitos, costumes, maneira de agir, sentir, viver, e até a forma como nós morremos ou como nós somos velados, enterrados, está ligada à ideia de cultura. Você fala, não existe uma religião só, existem aproximadamente, né, 3 mil religiões. Você fala qual que está certo? Não sei, não quero saber, mas eu posso dizer para vocês, né, que cada cultura e cada sociedade tem uma tradição. Aí a imagem que vocês veem, né, é que algumas sociedades queimam, né, cremam os seus mortos, outras enterram, como no Brasil. Não sei se vocês assistiram os Vikings, né, que põe o cara num barco, daí o cara chega no meio do barco, aí chega um maluco com arco e flecha, uma flecha pegando fogo e joga, né, no barco do cara para ver se o cara morre mesmo. Não, é brincadeira. Mas é só, né, uma cultura diferente, tá? Então cada sociedade se organiza de uma forma. Um outro exemplo, gastronomia, né? Você fala assim, pô, Aldo, você coloca uma fritada de gafanhoto aí do lado pra gente ver, né? Bom, é uma cultura, né? Então, existem várias sociedades que comem coisas que nós acharíamos absurdas e nós comemos coisas que outras sociedades achariam absurdas e pecaminosas, como é o caso da carne de porco, né? Para os judeus, a carne de porco é pecado, tá? E nós comemos feijoada de boa, pelo menos
a maioria de nós, tá? Porque é parte da nossa cultura, beleza? Ok? Vamos lá. Você fala assim, a cultura é a nossa vida. Como que a cultura afeta a nossa vida, tá? É uma construção histórica porque varia de uma época para outra. Você fala assim, se a gente voltasse, né, 100 anos, acho que eu até comentei isso em alguma sala, se eu voltasse 100 anos, como que seria a sala do culto à ciência? Será que teria tanta mulher estudando? Não. Será que teria número de alunos negros estudando como tem hoje? Não é muito, mas hoje teria muito mais do que antes, tá? A cultura mudou, o ponto de vista das pessoas mudou também, pelo menos um pouco, tá? Não que esteja bom ou que esteja ótimo, mas mudou um pouco. E a cultura é uma construção social porque ela é partilhada por uma sociedade. A sociedade em geral ela se desenvolve de uma maneira bastante específica, tá? Ou seja, ela se desenvolve com um conhecimento de grupo, um conteúdo de grupo. Vou tomar uma aguinha. É a água, hein? Olha só, pensando nisso, tá? Significa dizer que nada no ser humano é natural. Você fala assim, sentir dor é natural? Sim. Sentir medo é natural? Sim. Sentir sono, ok. Fome, ok. Isso é natural. Por que é natural algo? Porque acontece com todos os seres humanos. Tudo que acontece com grupos específicos de pessoas é uma característica cultural porque afeta determinadas sociedades. Tudo bem? Então, é um comportamento que é considerado natural para uma sociedade, não é para outra e logo não é natural, é cultural. Por exemplo, pena de morte. Você fala assim, não, isso é normal, todo país tem. Não, é uma questão cultural. Você fala assim, com relação principalmente, né, a questão do machismo. Assim, cada sociedade se organiza de uma maneira muito diferente com relação a como, né, as mulheres são respeitadas, mais, menos, pouquíssimo, né? O Brasil tem a questão da violência contra a mulher, que é um problema muito sério, tá? Então, o comportamento considerado natural é um comportamento que todas as pessoas têm, que são os instintos, tá? Tudo que não é instinto é cultural, beleza? Você fala assim, a forma de se vestir das pessoas é natural? Não, é cultural. Você fala assim, se apenas um grupo ou alguns grupos consideram uma forma de agir, pensar e sentir como natural, com certeza não é natural, porque é cultural para aquele grupo específico. Por exemplo, se nós pegarmos a ideia do carnaval no Brasil, é uma característica cultural nossa, tudo bem? E não ocorre. Você fala, mas tem carnaval em outros países, lá em Veneza, que as pessoas ficam com as máscarazinhas assim. Você fala, bicho, mas é completamente diferente da nossa cultura, tudo bem? Você fala, beleza, né? E por que tem tanta dificuldade? Por que ocorre tanta dificuldade em aceitar as ideias do próximo, das outras culturas, né? Isso tem um nome, o causador, na verdade, né, dessa dificuldade em aceitar as culturas que são diferentes da nossa. Chama-se etnocentrismo. Fala, opa, palavrinha escrota aí, professor. Fala melhor, fala um pouco mais lento isso, tá? Provavelmente muitos de vocês não conhecem essa palavra, outros já ouviram, mas o que significa? Tá? É uma postura segundo a qual eu vou julgar as outras pessoas a partir do meu ponto de vista do que eu acho correto. Tá? Você fala assim, pô, mas não é a forma certa de fazer as coisas, eu aprendi as coisas de um jeito e eu tenho o direito, né, de achar que a forma que eu aprendi é a forma correta e os outros estão errados. Não, né? Isso não é um comportamento muito bom, por quê? Porque você vai acabar se conflitando, né, com outras pessoas e muitas vezes, né, em situações que podem levar, inclusive, a sua vida
em risco ou a vida de outras pessoas em risco também, tá? Todos somos meios etnocêntricos, um pouquinho, se você fala, não, né? Eu nunca fui etnocêntrico, na verdade, todo mundo já foi um pouco etnocêntrico, tudo bem? Então, ou né, tem algum comportamentozinho, você fala, mas eu consigo melhorar isso? Com certeza, tá? Todo mundo pode deixar, né, de ter preconceitos, a ideia de preconceito, né, a própria palavra, né, ou seja, opiniões culturais são divergentes, eu posso aceitar. Não estou falando que eu preciso amar, né, algumas culturas ou religiões, cada um tem a sua, mas eu tenho sim, né, inclusive pela lei, a própria nossa Constituição diz que no artigo 5º que as pessoas têm direitos, né, a diversidades religiosas, a diversidades de gênero, a diversidades culturais, tudo bem? Você fala assim, e o problema do etnocentrismo é que ele, de certa forma, ele não permite que a gente compreenda as outras pessoas, não compreenda a cultura das outras pessoas, tá? Então eu vou julgar sempre tudo que eu vejo a partir da minha opinião, e de certa forma isso impede até que a minha própria mente se abra, né? Eu vou me tornar um cara muito fechado, só ali na minha opinião, que é o que está acontecendo com muitas pessoas hoje no mundo, não só no Brasil, tá? Infelizmente, tudo bem? Eu acato o meu padrão como uma verdade absoluta e não aceito a opinião das outras pessoas. A questão indígena, né, é um problema, a questão religiosa também, tá? E nesses contextos aí surgem racismo, xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, misoginia, né, que é a intolerância às mulheres, o machismo, né, que é parte desses ismos extremamente perigosos para a sociedade, beleza? Você fala, beleza, e como que a gente muda isso? Já ouviu falar de relativismo cultural ou relativizar a cultura? Você fala, o que é uma coisa relativa? Relativo a algo, né? Você fala assim, opa, peraí, relativo a algo, ou seja, é uma situação que necessariamente não tem uma resposta verdadeira, tudo bem? Então, eu preciso me colocar no lugar da outra pessoa, tudo bem? Ter essa atitude para tentar entender o ponto de vista da outra pessoa. Você fala, pô, mas isso aí é alteridade, né, cara? Não é não? Bem, precisa, né? A ideia do relativismo ela precisa da alteridade também, tá certo? Então, eu me distancio, me estranho. Lembra do estranhamento, a palavra estranhamento que a gente viu no primeiro bimestre? De não achar tudo normal, de não achar que as coisas sempre foram da mesma forma, né? Isso tudo são ideias básicas para a gente conseguir entender o relativismo cultural, tudo bem? De não aceitar que a sua opinião seja uma verdade absoluta ou a única verdade, tudo bem? Você fala, beleza, né? Então, essa atitude de mudar, ela não é fácil, tá? Você tem que estar disposto a se questionar e também, de certa forma, muitas vezes reformular a sua forma de agir, de pensar, né, de sentir pelas outras pessoas. Isso muitas vezes é difícil, principalmente pela influência, né, que a gente tem muitas vezes dos familiares, dos amigos, do meio que a gente vive, tá? Mas não é impossível. Então pensem nisso, né? A ideia da diversidade ou do respeito à diversidade, ela está ligada ao relativismo cultural, a eu deixar a minha cultura, de acreditar que a minha cultura seja única, tudo bem? Você fala assim, por que é difícil, né, digamos, uma cultura aceitar a outra ou, né, compreender a outra? Porque existe a ideia do medo, né, do medo do diferente, do medo do novo, do medo da diferença, tá? Você fala assim, quando dizemos, né, que o outro é uma pessoa inferior ou, né, a cultura da outra pessoa ela não é tão boa quanto a minha,
eu estou me colocando numa ideia de superioridade. Então, eu torno essa, digamos, essa relação em que eu sou um indivíduo, né, melhor do que as outras. É meio que uma ideia de zona de conforto. Né? Você fala assim, tudo que é meu é bom, é ótimo, e o dos outros é uma droga. A gente conhece muitas pessoas que são assim, que se comportam assim, não só com relação a gênero ou relação à religião, mas o cara tem um comportamento diário de se achar, né, a última bolacha do pacote. Então, isso, de certa forma, é uma forma de defesa da pessoa. Tá? E ela é um comportamento errado. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essas, digamos, assimilações que a gente faz, que, de certa forma, elas são bastante discriminatórias com o que é diferente. Beleza? Então, essa, na verdade, foi uma introdução à ideia do que nós vamos trabalhar nesse bimestre, tudo bem? Bem simples, bem direto, né? Aulinha aí, né? Suave, mas é uma base para o que a gente vai continuar na semana que vem. Semana que vem, galera, a gente vai trabalhar, falar um pouco mais sobre essa ideia do etnocentrismo ligado, né, a outros dois conceitos, tá? Chamados determinismo biológico e determinismo geográfico. Feito? Abraço!